Olá, queridos pais do Senhor Jesus, seu irmão Diego Fonseca, e nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, no campo de Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo, e estamos aqui na condição de servos de Deus, sob a liderança do nosso presidente, pastor Samuel Padilha de Siqueira, a fim de transmitir conteúdos da nossa escola bíblica dominical. Você que tem acompanhado, participado, interagido conosco há algum tempo, é sabedor que nós estamos, portanto, no tópico, no quarto trimestre de 2022, e esta altura estudaremos a lição de número 3, que falará sobre as abominações do templo. A você que ainda não se inscreveu no canal AD Prudente Oficial, faça isso. Nós temos essa rede de streaming aqui no YouTube, e você se inscrevendo poderá visitar a playlist, não só da EBD, naturalmente, como dos eventos, cultos diversos existentes nesta plataforma. Você também pode deixar o seu like em gostando do vídeo, registrar o seu comentário e compartilhar esta programação com mais pessoas, a fim de que estas também sejam atingidas diretamente pela Palavra de Deus. Bem, nós temos algumas leituras iniciais que são destacadas em todo o início da nossa abordagem, e estas especialmente estão traçadas a priori no textuário, capítulo 8, verso 6 do profeta Ezequiel, quando diz: Disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. A verdade prática afirma: o lugar mais sagrado da terra santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. A leitura bíblica em classe está em alguns textos do livro profético de Ezequiel, capítulo 8, versículos 5, 6, 9 a 12, versos 14 e 16. Eu quero convidar o companheiro pastor William Enoch para que introduza e também comunique com vocês o primeiro assunto de hoje, que dialoga sobre a visão. A paz, pastor William, é contigo, amado. Queridos irmãos, a paz do Senhor, muito obrigado, pastor Diego. Como é bom estarmos juntos novamente neste espaço, nesse canal, para juntos aprendermos a poderosa palavra de Deus. Pois bem, o primeiro tópico da nossa lição, sobre a visão. Você já deve ter percebido que é claro no texto bíblico que Deus, ele dá visão aos seus servos, aqueles a quem ele escolhe para um trabalho específico, para um projeto específico, e ela tem essa função realmente não só desse profeta ser um entusiasta, mas de que ele tenha essa convicção e compreenda que o Deus a qual escolheu, o Deus que está dirigindo e coordenando, como coordena a nossa vida, e mais do que isso, coordena todo o universo, ele tem segurança naquilo que diz a nosso respeito, através de nós e para cumprir a sua função. Essa lição aborda um segundo episódio, que é a segunda visão. Nos capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 11, são partes de uma unidade literária. Então, o contexto abordado aqui segue o mesmo rito, digamos assim, segue uma mesma estrutura. Ocorre que o profeta, ele recebe essa visão 14 meses depois da primeira, a visão da carruagem da glória de Deus, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, que está no capítulo 1, versículo 2, e o capítulo 8 é exatamente onde é introduzida uma nova visão. No 6º ano, ou no mês 6º, capítulo 8, versículo 1 de Ezequiel, essa visão não foi da glória de Deus. O texto revela que o que Ezequiel contemplou, o que ele viu, foram os desvios, os deslizes. Se fosse apenas isso,
né? Já é assustador porque é romper com o compromisso, mas nessa visão ele é então orientado por Deus, ele observa que havia abominação. Essas abominações praticadas no templo justifica, dá base, acaba sustentando a ideia de compreendermos que sim, a ira de Deus nesse momento sobre todos os moradores de Jerusalém era muito propícia. Ah, mas então Deus é esse Deus carrasco, pesado, né, injusto? Jamais. É exatamente o contrário. Quando olhamos para essa data na Bíblia, devemos ressaltar que tanto a cidade quanto o templo ainda não haviam sido destruídos. Essa visão, ela é preterista, porque ela se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel, e isso não impede, não exclui algo no futuro, porque anuncia eventos que estavam para acontecer. Então a ideia de que é permitido fazer tudo aquilo que é conveniente, de que é permitido, porque tudo é relativo. Ah, vou tomar uma atitude dessa forma porque Deus vai levar em conta. De repente, a justificativa muito paupérrima, tá? Do ser humano, do indivíduo, achar que Deus está inerte às atitudes, às abominações do povo, é o que acontece aqui. Então Deus permite, Deus prepara Ezequiel a partir desta visão para que não houvesse nenhuma dúvida, né? A segunda visão é essa reafirmação. Sim, havia desvios. Sim, havia problemas. Essas visões das abominações no templo, o que é chocante? Porque o templo não foi, e jamais será, não foi preparado para essa finalidade. E isso é pertinente que se discuta, porque nós vivemos em um tempo, você há de convir que as pessoas continuam tomando iniciativas, continuam, muitas delas, tratando o templo com desrespeito, com uma irreverência. E o item 2 desse tópico, a visão no capítulo 8, ela destoa das outras demais visões do profeta Ezequiel e demais profetas do Antigo Testamento, porque ele foi levantado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra e levado a Jerusalém numa visão. As visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer, seja a curto, seja a médio, seja a longo prazo ou até mesmo, como estamos estudando, em um contexto escatológico, futurístico. Nesse episódio também é bom ressaltar, Daniel, então, teve visões de coisas futuras e, da mesma forma, João, o apóstolo. As suas visões são de fatos passados, presentes, futuros. Está lá no texto do Apocalipse. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, Deus observando o comportamento que era totalmente contrário à verdade da palavra de Deus. Observando as atitudes do povo, Deus leva o profeta Ezequiel a ter convicção de que urgentemente o povo, então, sendo avisado do juízo eminente, sendo avisado da necessidade de se voltar a Deus, eles, então, caso não tivessem esse arrependimento, as abominações no templo, no lugar sagrado, elas então resultariam em gravíssimas consequências. Como é que se entende esse tipo de visão? Como é que se compreende as visões de Deus? É o item 3 da nossa lição. Ezequiel, diz a Bíblia, que ele foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém. Mas também há quem afirme ter sido em corpo, ter sido de forma corpórea. Era uma visão em tempo real, mas não foi física. Isso fica claro porque o profeta diz, está no texto, me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. É como se ele dissesse, fui levado, fui transportado, fui agraciado por contemplar até Jerusalém. E depois ele retorna à Caldeia.
Essa é a mesma experiência do apóstolo João. Deus introduz o profeta no interior do templo e lhe mostra 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria. É a razão pela qual a sua destruição se torna inevitável. Agora, observe que durante todo esse enredo, todo esse contexto, nós temos sempre o alerta de Deus, nós temos sempre a cobrança de Deus, nós temos sempre Deus comunicando, sempre Deus tratando de uma forma muito clara que deveria haver um padrão, deveria haver então um comprometimento. No entanto, você sabe, está acompanhando, que não é isso que acontece. Então, por isso, a destruição vem. Por isso, a consequência dos nossos atos. Somente para aplicar, então, é bom que se diga que ter uma vida cristã saudável não é viver alienado, e isso é bem claro em todo o contexto histórico da nossa igreja. Nós aprendemos que temos uma vida de liberdade. Essa liberdade não significa, por exemplo, que sou senhor de todas as minhas vontades. Tem muita coisa que às vezes temos vontades, desejos, mas é esse discernimento, esse entendimento, essa busca em Deus para que nenhuma das nossas atitudes possam de alguma forma entristecer ao nosso Deus. Então, vale uma das grandes lições e de um grande aprendizado que vamos tirando aqui, né, mesmo antes de concluir a lição de hoje, é que devemos cuidar muito bem desse templo que é morada do Espírito Santo. Então, sim, nós somos responsáveis e precisamos estar atentos e ter muito cuidado para não entrarmos no caminho do descrédito, dessas abominações. Há quem diga, eu não pratico nenhuma abominação, eu não faço nada exorbitantemente estranho à vontade de Deus. Mas observe que às vezes o consenso, às vezes essa intenção de querer se justificar, de querer prestar algumas desculpas e invalidar a essência da palavra de Deus, eu posso correr um grave risco, inclusive da idolatria. Mas William, será que não é exagero? Não, porque a idolatria, como você já sabe, é aquilo que acaba tirando, roubando o lugar da adoração ao nosso verdadeiro Deus. Muito bem, meus irmãos, o tópico 2 agora com propriedade vai dialogar aquilo que a temática apresentou na lição de número 3, tendo em vista que essa lição com especificidade dialoga sobre as abominações no templo. O pastor William, que me antecedeu, dialogou um pouquinho sobre as visões obtidas pelo profeta Ezequiel, e agora, na altura do tópico 2 e 3, os assuntos são específicos a dialogarem a respeito dessas abominações. Bem, num primeiro momento, como é a parte 1 a ser apresentada no tópico 2, nós temos alguns itens a serem destacados aqui, a começar pela imagem de ciúmes, elemento apresentado no versículo de número 5. Percebam vocês que são criteriosos na leitura técnica apresentada no material curricular e também uma leitura externa, uma série de pesquisas de campo histórico, teológico. Você vai perceber que o próprio pastor Ezequias Soares, ele traz consigo elementos com relação à própria definição etimológica do termo. E ele busca essa definição na raiz, né? Uma vez que os senhores possivelmente são sabedores de que a Bíblia veterotestamentária ela tem o seu berço na língua hebraica, né? Então faz todo sentido ter esse pano de fundo histórico para conseguir efetivamente comprovar qual era o sentido na aplicação de tais termos. A palavra ciúmes, por exemplo, ela tem uma conotação até um tanto, para alguns, pejorativa, quando trazida para a definição na língua portuguesa. A essa altura, biblicamente, historicamente, na original hebraico, ela não tem necessariamente essa conotação, né, como estamos coloquialmente acostumados. O próprio pastor Ezequias, ele define essa ideia de ciúme como zelo,
né? Não que hoje isso também não possa ser compreendido dessa forma. Quando eu disse das conotações é porque de fato elas existem, né? Há uma série de paráfrases feitas em torno desse termo odiernamente. Contudo, biblicamente, esse é o conceito de ciúmes apresentados pelo pastor Ezequias Soares, mais no sentido do zelo, né? E qual é a ideia a ser apresentada aqui? Bem, percebam os senhores que a expressão em si, ela destaca a figura de Azerá, né? Que é um pseudo-deus, né? Como os senhores também possivelmente já leram, Elias foi um dos combatentes contra Baal e Azerá, especificamente os seus profetas. E a narrativa bíblica, com especificidade no segundo livro histórico de Reis, capítulo 21, versos 3 e 7, demonstram que o rei Manassés pôs no templo de Jerusalém, no período da sua gestão, a imagem de madeira de Azerá. Essa imagem ela foi extraída do templo pelo rei Josias, conforme diz o capítulo 23, verso 3 do próprio livro, e muitos sugerem, opinam, acreditam que nos dias de Ezequiel ela tenha sido reinserida de volta no templo. É preciso levar em consideração que o profeta Ezequiel não está necessariamente em Jerusalém, né? O exercício do seu ministério profético se sucede às margens do rio Quebar. Então existe uma revelação transcendental sendo apresentadas aqui. Sobretudo, essa ideia, esse uso da expressão imagem de ciúme, se explica, diz o pastor Soares, porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. Então, é natural e sabido de todos, né, do cuidado que Deus tem, por isso que a conotação é mais com a ideia de zelo do que propriamente com a conotação odierna, que Deus tem para com o seu povo. E havia esse cuidado naturalmente, explicitamente apresentado na Bíblia para com Israel. Essa imagem, naturalmente, ela explicita exatamente essa ideia, né? Havia uma abominação, tendo em vista que o local sagrado, a saber, o templo, estava agora com um poste ídolo, com uma figura de um Deus pagão dentro de si. Um local onde Deus se manifestava, a sua presença era evidente, não só aqui, não só nessa lição, como em outras lições veremos também essa afirmação. Bem, os textos de Ezequiel, capítulo 5, 16, 36 e 38 vão comprovar essa ideia possessiva, por assim dizer, do nosso Deus para com o seu povo. Agora, notem, os senhores, que o tópico 2 também destaca um outro elemento, né, um tanto abominável, né, a ser destacado a essa altura: o culto aos animais e aos répteis. Né. Percebam vocês, eu quero aqui fazer coro com o pastor Ezequias em algumas expressões das quais ele destaca, que Ezequiel viu pintado na parede, no interior da casa de Deus, toda a sorte de animais abomináveis e répteis, além de ídolos do povo. Esses animais poderiam ser pinturas ou baixo relevo, nós não sabemos exatamente, mas era muito típica de um contexto egípcio, e elas estavam representadas justamente como ídolos. Essa descrição segue especificamente um contexto egípcio, haja vista que quando se trata de répteis, por exemplo, nós temos aqui a figura de cobras, escaravelhos, os crocodilos, além de bois, ovelhas e gatos que possivelmente foram translucidados na visão do profeta Ezequiel. O pastor Ezequias considera que se trata de uma zoolatria, que significa adoração aos animais, algo que era muito típico dos egípcios. Vocês devem se recordar que um dos elementos utilizados por Deus para desconstruir a dureza do coração do faraó, na ocasião em que o povo estava escravizado naquele contexto há 4 séculos aproximadamente e precisaria sair em destino à terra prometida, vocês se lembram que algumas pragas foram enviadas, né? E muitas daquelas pragas tinham uma conotação histórica com o contexto egípcio, né? Então havia uma adoração a certos deuses que estavam sendo correspondidos naquelas pragas, né? Então era uma forma de Deus também afrontar os egípcios e mostrar que eles supunham ser um Deus, estavam também devastando as suas terras. Bem, isto posto, é natural também que nós consideremos o que diz o item 3, e aí a gente finaliza o tópico 2. Aqui o autor fala um pouquinho sobre os 70 anciãos.
Essa é uma parte um pouquinho mais densa, né, que exige um pouco mais de pesquisa, de cuidado na apresentação, tendo em vista que nós não temos muito material didático à disposição, né? E eu falo isso não me equiparando a qualquer ávido leitor que exista e que assista esta programação. É porque, de fato, o próprio pastor Ezequias Soares, um ávido pesquisador, diz isso nos seus livros, nas suas exposições, quer em vídeo ou escrita, com relação ao baixo material didático nesse sentido, na verdade, para toda a literatura do profeta Ezequiel. Agora, é um fato a ser considerado que, muito embora não exista um material didático tão amplo nesse sentido, e as citações não necessariamente, uma vez feitas por diversas pessoas, as conotações construídas, como por exemplo, aqueles que associam os 70 homens, uma figura do Sinédrio, nem sempre tem os fundamentos devidos, nós não temos fator comprobatório que dê sustentabilidade para essas análises, né? A grande verdade que pode ser comparada inicialmente é que os 70 anciãos é uma espécie de instituição que se estabeleceu lá no contexto da Levítico propriamente dito, né? Se você abrir a sua Bíblia em Números capítulo 11, você vai perceber que o Senhor se utilizou de Moisés para escolher 70 anciãos que lhe auxiliassem na gestão, na governabilidade do povo de Israel nesse período de transição, né? 39 anos e 8 meses aproximadamente no deserto. Jetro, seu sogro, lhe orienta, olha, divida as tarefas porque isso será muito pesado sobre os seus ombros. Então nós temos ali uma espécie de instituição, né? Os anciãos foram escolhidos justamente para auxiliar nessa governabilidade. Agora, a menção, se os senhores perceberem, a uma figura específica, né? O Jazanias, filho de Safã, né? E há pelo menos 4 personagens com esse nome no Antigo Testamento. O que o pastor Ezequias argumenta nesse sentido? Primeiro, ele faz de fato essa associação com uma espécie de instituição estabelecida por Moisés com relação a 70 anciãos. Ele confirma que isso faz sentido de fato. Sobretudo, ele assegura que estes anciãos, lá na ocasião escolhidos por Moisés, eram chefes de clãs, como nós acabamos de abordar. Isso também está apresentado de uma maneira coerente. Agora, esses homens importantes de Israel estavam na sala das imagens impuras, com incenso, praticando um ritual secreto e que, na realidade, era uma partilha de idolatria. Bem, então, se essa conotação for mais sadia, mais sustentável e fundamentada, e de fato é porque existem respaldos bíblicos que a fundamentam, a visão obtida por Ezequiel nesse sentido é de que estes anciãos, naturalmente que nós não estamos necessariamente dizendo exatamente que eram os mesmos escolhidos por Moisés, mas a conotação histórica dos 70 anciãos e a sua importância institucional estavam agora sendo vistas dentro do templo em imagens diversas com uma conotação idólatra. Ou seja, daqueles homens dos quais se esperava uma postura extremamente santa, pura, por conta do papel governamental, eles agora estavam inadequados, sendo vistos com uma postura idólatra. Jazanias, para fechar o raciocínio, provavelmente era um nome conhecido naqueles dias, descendente de Safã, e indica alguém que abandonou os caminhos de seu pai para seguir a idolatria. Então, isso possivelmente coaduna com aquilo que o pastor Ezequias finaliza na abordagem do item 3 do tópico 2. Se isso puder ser confirmado, Jazanias seria uma ovelha desgarrada, como acontece hoje nas famílias de igreja, de um filho ou filha que apostata, que abandona da fé. Então, ele exemplificaria esse papel do afastado. Tópico 3, sobre as abominações. Estamos seguindo, falando sobre os problemas, os prejuízos que foram decorrentes desses desvios de conduta, dessas abominações, daquilo que de fato foi contrário a tudo aquilo que o Senhor Deus recomendara. O ritual de Tamuz. Tamuz é uma divindade muito reconhecida, admirada na Babilônia, de origem sumérica,
e era conhecido, era admitido pelas pessoas como uma espécie de Deus, e Deus aqui com D minúsculo mesmo, como um Deus da vegetação e o Deus dos rebanhos. Então, em torno da personalidade de Tammuz, tinha todo esse aspecto. Olha, essa divindade representa esta possibilidade de beneficiar alguém, seja no seu rebanho, seja na sua vegetação. E quando olhamos para isso aqui no texto bíblico, é a indicação de que essa crença, que é diretamente voltada ao paganismo, era que ele ficaria mais 6 meses morto nesse submundo no período da seca. Agora observe, esses 6 meses no período das chuvas, essa crença dizia que essa divindade permaneceria viva, ativa. Então, assim, ocorria anualmente um ritual de lamento. As pessoas estavam ali chorando. É daqui que vem a expressão, a presença ou a aparição das carpideiras, que choravam, elas se lamentavam em favor de Tammuz no 2º dia do 4º mês, com a intenção ou com a pretensão de que o mesmo voltasse à vida e fosse o responsável por atrair a chuva. É no mínimo incoerente, é no mínimo desafiador lembrar disso, mas essa é a vantagem de estudarmos a palavra de Deus, até porque as carpideiras, elas eram conhecidas porque elas praticavam isso. Elas eram as pranteadoras, as que choravam profissionalmente. A função era chorar nos velórios, era chorar nos sepultamentos. Elas faziam então essa indução, que é natural. O ser humano, ele é muito emotivo, né? Essa sensibilidade. Então a função das carpideiras era com o quê? Ao se lamentarem, não é? Ao usarem essa técnica para chorar em público, nos velórios, nos enterros, elas condicionavam as demais pessoas a chorarem também. Está lá no texto, capítulo 9, versículo 17 de Jeremias, no livro do profeta Oséias, no capítulo 9, versículo 14, parece então que todas essas mulheres estavam envolvidas em um culto sincrético, que é a visão do 6º mês, que era uma adoração a Javé e ao mesmo tempo a Tammuz. Então sempre foi problemático, né, o conceito do sincretismo religioso, essa ideia de misturar, essa ideia do ecumenismo, essa ideia de trazer algo particular, né, de tornar algo ecumênico de fato. Os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram ao 4º mês do calendário religioso o nome de Tammuz, que corresponde ao mês de junho ou julho. Então, esse ritual também entra para esse rol das abominações, até porque você está percebendo que não era algo verdadeiro, não era de fato algo leal. Elas eram pranteadoras profissionais, ou seja, elas eram, né, contratadas, recebiam para tal, e isso, mais uma vez, é tratado na Bíblia como uma abominação e é o ritual de Tammuz. Havia também, como se não bastasse, agora os adoradores do sol. É Ezequiel que vê cerca de 25 homens que estavam de costa para o templo e virados para o Oriente, e a função deles era prestar uma adoração ao sol. E isso é uma afronta ao Deus Criador. O próprio Moisés já havia alertado, tinha trazido esse alerta ao povo sobre essa idolatria. Lá no Egito também havia o Templo do Sol, que em hebraico, Bet Shemesh, é casa do sol. Depois o termo é traduzido por Heliópolis na Septuaginta, que é do grego Heliópolis, que é cidade do sol. Agora, não confundir com a cidade de Bet-Semes, em Judá. Aqui se trata da antiga cidade egípcia de On, cujo seu nome hebraico, Heliópolis, em grego,
né, ou na Septuaginta, a cidade era dedicada ao Deus Sol, conhecido também como Ra. E todo esse ritual às falsas divindades mostra, esclarece, demonstra a total apostasia. E é uma abominação, uma apostasia generalizada, onde exatamente todo o sistema estava corrompido, prejudicado. Então, mais uma vez, o povo escolheu então esse caminho da idolatria, esse caminho do desvio, esse caminho da não adoração a Deus. E mais uma ocasião, não há um remédio suficiente a não ser a completa destruição tanto do templo como da cidade. Nós estamos vendo nesse conteúdo que é tamanha a articulação que contraria a vontade de Deus. Mas, William, o que eu trago para a minha vida, como prática, como aplicação na minha vida cristã, é que todo cuidado é pouco para que mantenhamos uma vida íntegra na presença do Senhor. Observe que nem tudo aquilo que todas as pessoas estão admitindo como certo ou como prazeroso, principalmente, querido irmão, querida irmã, com as inovações. Muito cuidado com isso para que não caiamos nesse erro da idolatria e dessas abominações ao Senhor Deus. O item 3, nós temos agora os anciãos na casa do profeta. Voltando um pouco agora à abertura da profecia do capítulo 8, no versículo 1, dá a intenção que esses anciãos exerciam autoridade espiritual sobre todos os exilados, visto que é nesse momento que não havia uma liderança espiritual centralizada. E a Bíblia então informa que nesse contexto o rei Joaquim estava na Babilônia, mas estava na condição de prisioneiro, estava detido. E é após a morte de Nabucodonosor, isso ocorre mais de 20 anos depois, que Evil-Merodach, que o sucedeu no trono, mandou libertar Joaquim da prisão e mudar a sua roupa. Ele muda agora de presidiário. E os anciãos vinham em busca da palavra com certa frequência à casa de Ezequiel. No entanto, há quem afirme que não faziam parte da ala dos fiéis, mas que procuravam Ezequiel para manterem informados. Isso parece ser pouco provável. Além disso, os falsos profetas, eles atrapalharam a vida espiritual dos exilados, assim como em Jerusalém. Agora observe, essa coisa que hoje nós conhecemos como o tráfico de influência, a conveniência, aquilo que é interessante a alguns grupos isolados, isso já acontecia. E é mais uma ocasião que Deus reprova. Porque veja, a intenção aqui era que eles tivessem informações privilegiadas, é que eles tivessem de alguma forma ali, né, alguns detalhes. Como hoje, né? Quantas pessoas que infelizmente entram por esse caminho, por deter algum tipo de informação, ele se aplica, ele se apresenta como um suposto, um pseudo-profeta, aquele que diz em nome do Senhor Deus, enquanto na verdade, assim como esses anciãos lá na casa do profeta, eles na verdade atrapalharam, eles acabaram prejudicando a vida de todos os exilados, mas também os que estavam em Jerusalém. Que Deus nos guarde e que tenhamos muita cautela e que possamos fugir dessas abominações das quais temos a plena convicção de que Deus reprova. Bem, queridos, nós chegamos à conclusão da terceira lição do quarto trimestre de 2022 e que bom obter a sua participação, a sua interação aqui nesta programação. Não faria sentido nós apresentarmos aqui um argumento sem que você pudesse ouvi-lo, fazer a sua análise e compartilhar aquilo que for razoável com a sua sala de aula. E nós concluímos evocando a figura do pastor Ezequias e ratificando aquilo que ele apresenta quando diz que Deus exige fidelidade do seu povo. O que acontece com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade com a adoração e o estilo de vida enquanto cristãos.
Eu me lembro, eu acho que faz um certo sentido associar esse termo paulino com essa proposta de Romanos 12, quando ele roga pela compaixão de Deus que os cristãos romanos pudessem apresentar os corpos em sacrifícios vivo, santo e aceitável, agradável, que era um culto racional, que fazia uso de inteligência, que eles não se conformassem com o mundo, mas que fossem na contramão das propostas mundanas e transformassem-se pela renovação do entendimento e experimentassem, finalmente, qual era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que possamos aprender com os princípios estabelecidos no livro do profeta Ezequiel e entender que Deus exige nessa troca, nessa partilha, enquanto Ele nos abençoa, cuida de nós, protege-nos, enfim, e uma série de outros favorecimentos, Ele espera que nós respondamos, pelo menos, com a fidelidade. Quero convidar você para que a gente faça uma oração de gratidão, de agradecimento ao Senhor, e nesta oração possamos exibir exatamente esse comportamento exposto na aula de hoje. Você que pode, curve a sua cabeça e ore comigo. Querido Deus, agradecido nós estamos por estarmos aqui nessa sala virtual de transmissão, explanando conteúdos a respeito da Escola Bíblica Dominical, assunto extremamente vasto, denso, complexo, mas que se faz necessário para os nossos dias. Aprendemos ainda, pautados no livro do profeta Ezequiel, a respeito das abominações no templo que dão a conotação da idolatria. Meu Deus, que nós não nos percamos no caminho, que nós estejamos sempre atentos e alertas e entendamos que o Senhor é santo e exige de igual modo que nós, seus súditos, seus filhos, igreja em Cristo Jesus, sejamos santos de igual modo. Nos ajude nesse processo, nos ajude nessa compreensão, nesse raciocínio e que a nossa vida seja para o louvor e glória do Teu nome. Esta bênção eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e fique com Deus.